Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui, amém, unidos para gravarmos este vídeo. A Jesus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao autor da nossa fé, amém. O grande Jesus da Bíblia Sagrada, na qual nós estamos aqui invocando, pedindo socorro de Deus, auxílio de Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar um pouco, falar com Deus. Vamos nos concentrar, pedir, lembrar desse Jesus que há 2000 anos esteve na terra. Há mais de 2000 anos ele esteve aqui no mundo, em Jerusalém, lá na cidade santa de Israel, pregando a palavra de Deus, nasceu, viveu, deu, enfim, ajudou, curou. Nós estamos aqui, Jesus amado, nesses 2000 anos e 15, pedindo a tua ajuda, o teu socorro para nós, os mortais do mundo. Senhor, tem misericórdia de nós. Tu esteve na terra, tu, um monte de anjos, tu foi tentado pelo Satanás, tu mostrastes poder e grande glória para os que acreditam, para os que depositam fé. Tu curaste, tu perdoaste pecados, iniquidades. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, venha quebrar os grilhões, venha quebrar as correntes, ferrolhos de ferro, de bronze. Senhor, olha para nós segundo os teus olhares, dê misericórdia e dê piedade. Tira o ódio, tira o rancor, tira a mágoa, tira o ressentimento, tira o embaraço, tira o tropeço. Tira, Senhor Jesus amado, tudo que não vem de ti, tudo que não te agrada, os maus pensamentos, a feitiçaria, a macumbaria, se fizeram alguma obra contra nós, os filhos do Satanás, os perversos malignos que estão contra ti, contra a tua palavra, venha desfazer, nós desfazemos as obras de Satanás em nome de Jesus. Assim como tu desfez as obras do diabo quando tu esteves aqui, tu expulsaste os demônios, tu curaste os enfermos e a tua glória se manifestou em toda a carne. Nós estamos aqui também, Jesus, nessa mesma fé. Olha, Jesus, para essa nação, para o Brasil. Tem misericórdia, Senhor. Tem piedade de nós. Venha abençoar os teólogos, venha abençoar os estudiosos da Bíblia, venha abençoar os alunos, venha abençoar, Senhor, as instituições. Venha abençoar as escolas teólogas, os professores, doutores, mestres, aquele que é aplicado a tua palavra, aquele que sabe que é um vaso, que é um instrumento, que ganha almas, que discipula, que multiplica a tua palavra, Senhor. Abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa, Pai, aquele que trabalha, aquele que sabe, aquele que faz alguma coisa de bom para esse mundo, para essa sociedade. Abençoa, Deus Todo-Poderoso. Envia teus anjos agora, Pai, para que o povo saiba que tu és o Senhor. Tu disseste, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o meu reino. Isso aí vai durar até o dia, Senhor, que tu voltares nessa terra. E nós estamos aqui, Jesus amado, agradecidos a ti. Olha para os enfermos, olha para aquelas pessoas que estão atribuladas, que estão angustiadas, que estão precisando de alguma coisa, as igrejas, Senhor, as congregações do mundo, do planeta, os pastores, os missionários, as irmãs que estão orando, estão clamando neste momento, intercedendo pela tua obra em todo o mundo. Jesus, me abençoar. Olha para essas famílias que estão desesperadas, que estão angustiadas, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem piedade, tira a arrogância, tira a soberba, tira o orgulho, tira a inveja, tira a incredulidade, tira tudo que não presta, Pai. E venha encher o nosso coração de fé, de amor, de misericórdia, de piedade, de pureza, de santidade. Lava-nos com teu sangue, esse sangue purificador, esse sangue derramado para nos remir do poder do inferno, do poder da condenação do diabo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, olha para os jovens, os adolescentes, as senhoras, os senhores, as donas de casa, os motoristas de ônibus, os prefeitos, governadores, presidente, o povo em geral. Haja paz, haja harmonia, haja direção de Deus nesse país.
Coloca o desejo no coração desse povo de estudar a Bíblia. Coloca o desejo ardente nos nossos corações de buscar a verdade. E a verdade está em Ti. Agora nós estaremos abrindo um portal para estudar a Tua palavra. Venha nos abençoar. Venha nos capacitar. Venha nos ajudar. Venha, Senhor, sem demora. Socorrer aquele que precisa, aquela que precisa, que está nos hospitais, passando por uma tribulação, passando por uma prova, que está doente, que está com câncer, que está com uma enfermidade incurável, que não tem cura. Ajuda esses médicos, essas enfermeiras, auxiliares, todos aqueles que estão nos hospitais trabalhando, fazendo bem, restaura, protege, guarda de bandido. Senhor, os policiais em gerais, ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra, nesta hora nós te invocamos, nesta hora nós clamamos ao céu, não secretamente, mas publicamente, pedindo o teu socorro. E nesta hora nós estaremos, Pai, como eu já disse e falei, estudando a tua palavra 1 hora, nós dedicamos a ti nesta manhã. Amém? Então nós vamos estudar a Palavra de Deus, Faculdade Seminário Teológico Nacional, curso online de Teologia e Ensino à Distância, Conceito Geral. Este livro tem a finalidade de expor a mais simples do fundamento da fé cristã. A palavra doutrina significa ensinamento. E nessas poucas páginas sintetizamos o maior número possível de doutrinas bíblicas. Procuramos escrever de maneira simples e bem clara os ensinos, sempre bem acompanhados de versículos bíblicos. Em nenhuma doutrina frisamos nossas ideias particulares, mas usamos a palavra para curar a mais límpida verdade. Acreditamos que existem verdades cristãs que devem estar na mente e no coração de cada autêntico servo de Deus. A simplicidade desse trabalho é proposital, visto que nesses últimos dias muitos estão se esquecendo da simplicidade que há no verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor nos ajude e que cresçamos nela com a ajuda do Espírito Santo. Lembrando sempre a exortação paulina: se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda à ordenança, como se vivesse no mundo, tais como não toqueis, não prove, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em oculto, voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Colossenses 2, 20, 23. A doutrina da Trindade, doutrina bíblica que repousa essencialmente sobre duas primícias, o monoteísmo e uma verdade. A divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo também é uma verdade, portanto, temos um único Deus, mas 3 pessoas. A Bíblia Sagrada diz explicitamente que existe um único Deus. Deuteronômio 6,4, Marcos 12, 29 e 32. O apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, diz no Evangelho escrito por ele: ora, a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. João registrou essas palavras do Senhor Jesus Cristo, deixando claro que existe um único Deus verdadeiro. E nesse versículo, amém. Neste versículo, a expressão Deus verdadeiro está claramente associada à pessoa do Pai. Na declaração do Senhor Jesus, o Pai é o único Deus verdadeiro. Porém, o mesmo João, que escreveu o Santo Evangelho, que leva o seu nome, escreveu também na sua primeira epístola universal, no capítulo 5, o versículo 20, também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento.
Amém. Ele já deu o entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estas palavras afirmam categoricamente a divindade de Jesus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Podemos observar que mesmo João, que escreveu no 4º Evangelho, foi o autor da primeira epístola a que referimos. Assim sendo, ele atribuiu a palavra de Deus verdadeiro tanto à pessoa do Pai como à pessoa do Filho. Esses textos são prova explícita de que o apóstolo João conhecia a unidade composta de Deus, ou seja, a unidade da essência de Deus como sendo o único verdadeiro composto por pessoas, neste caso, Pai e Filho. Não estou dizendo que o Pai seja o Filho de maneira alguma, mas que o Pai e o Filho são duas pessoas, como o próprio João declara. Graça, misericórdia e Pai da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai serão conosco em verdade e amor. João 1:3. 2 João 1:3. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Se o Pai é chamado de Deus verdadeiro, João 17:3, e o Filho é chamado de Deus verdadeiro, 1 João 5:20, o Espírito Santo é chamado de Deus, Atos 5:3-4, e em Isaías capítulo 43, versículo 10 e 11 lemos: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Se existem 3 pessoas chamadas na Bíblia de Deus verdadeiro, e elas não admitem outro Deus, ou Deus, senão Deus único. Ou admitimos a pluralidade na unidade, ou somos obrigados a admitir um politeísmo barato, insuportável e grosseiro. O unicismo, movimento que nega a pessoa da Trindade, também chamada só Jesus, tem explicar o assunto desenvolvido a teoria das 3 manifestações. Seria o único Deus verdadeiro que se manifestará em 3 formas. Ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Essa teoria unicista não encontra sustentação na verdade bíblica, já que na Bíblia encontramos passagens deixando claro que são pessoas distintas e não meras manifestações. João 1:3, 8, 16, 18, 15 e 26. O apóstolo João diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o Cristo, é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. Embora esses versículos foram escritos para proteger a igreja do gnosticismo, nos ensina que não podemos negar a personalidade das pessoas. Quem nega que Jesus é o Cristo, quem nega a personalidade do Pai, a personalidade do Filho, é classificado como mentiroso, contrário a Cristo, já que negar essas verdades bíblicas são características da doutrina do Espírito do Anticristo. Amém? E não do cristianismo ortodoxo. Algumas seitas, por não compreender o ministério de Deus Cristo, criaram uma teoria racionalista paradoxal, negando a divindade de Cristo e a pluralidade na unidade divina. 1 Timóteo 3,16. Assim desenvolveram um sistema doutrinário peculiar, ou seja, a crença em 2 divindades, uma toda poderosa chamada de Jeová e a outra menos poderosa ou apenas poderosa chamada de Jesus. Esse ensino caiu de vez no politeísmo, ou seja, a crença em 2 ou mais divindades. Algo que é impensável na fé cristã monoteísta. Bem diz o credo niceno ou atanasiano, pois da mesma forma que somos compelidos pela verdade cristã a reconhecer cada pessoa por si mesmo.
Como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião católica universal. Dizer, existe três deuses ou três senhores? A crença num só Deus eternamente subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Contemplam a realidade bíblica sem ferir o monoteísmo ético. Não enveredamos para os politeísmos, nem para a negação das pessoas. Assim, a doutrina da Trindade não é irracional e antibíblica, como querem os grupos não ortodoxos, mas é plenamente bíblica e verdadeira. Temos, porém, de ter em mente que as seitas arianas não conseguiram dissociar a palavra Deus do Pai. Todas as vezes que dizemos que Jesus é Deus, ela, no seu complexo sistema de entendimento, acusa a ideia de que estamos confundindo o Pai com o Filho. As seitas arianas precisam entender que, quando estamos falando de que Jesus é Deus, não estamos dizendo que Jesus é o Pai, que seja o Espírito Santo, mas o sistema de entendimento desenvolvido por essas seitas não permite esse raciocínio. E a primeira coisa que ouvimos dela quando falamos que Jesus é Deus são as seguintes indagações. Se Jesus é Deus, ele orou por si mesmo? Se Jesus é Deus, então o céu ficou vazio quando ele veio à terra? Se Jesus é Deus, então Deus morreu? Tudo isso porque elas confundem as pessoas da divindade. Estas perguntas das seitas arianas devem direcionar para as unicistas e não para os que acreditam na Trindade, já que a Trindade são três pessoas e unidade divina. Daí o motivo de qualquer das três pessoas poderem ser chamada de Deus. Outro problema levantado pelas seitas que rejeitam a doutrina da Trindade é aplicar as passagens bíblicas que se referem ao Filho como homem para contradizer sua natureza divina. Ele é filho do homem, né? Ele é filho do homem. Ignoro que o Senhor Jesus possui duas naturezas, a divina e a humana. E a humana, assim essas seitas apresentam as passagens bíblicas que provam a humanidade de Jesus para negar sua divindade, sendo que essas passagens não contradizem sua divindade, apenas provam sua outra natureza, a humana. Assim como as passagens que revelam a divindade de Jesus não contradizem sua natureza humana, mas simplesmente revelam sua outra natureza, a divina, já que o Filho possui duas naturezas verdadeiras, verdadeiro homem, 1 Timóteo 2,5, e verdadeiro Deus, 1 João 5,20. Jesus Cristo, ele nasceu de uma mulher, né? De uma mulher. Ele nasceu de uma mulher, a Maria foi pelo Espírito Santo, pelo poder milagroso de Deus, o Espírito de Deus. Amém. Envolveu ela e ele é chamado na Bíblia como filho do homem. Filho do homem. Filho do homem. Né? Filho do homem. Mas Jesus é santo, justo. Amém. Ele é o santo de Israel. Assim reza o credo licença acerca de Jesus, igual ao Pai no tocante à sua deidade, inferior ao Pai tocante à sua humanidade. Ele era um homem, Jesus Cristo era um homem, ungido por Deus, ungido para fazer a obra de Deus. E quem estava por trás dele era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém. Usando ele. No importante documento intitulado Toma de Leão, que foi bispo de Roma, 440-461, parte 3 diz: assim, intactas e reunidas em uma pessoa as propriedades de ambas as naturezas. A majestade assumiu a humildade, a força assumiu a fraqueza e a eternidade assumiu a mortalidade. Para pagar a dívida de nossa condição, a natureza inviolável uniu-se à natureza que pode sofrer. Desta maneira, o único, idêntico mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, pôde, como convinha a nossa cura, por um lado morrer, por outro lado não morrer, e na parte quarta diz: neste mundo fraco entrou o Filho de Deus, desceu do seu trono celestial sem deixar a glória do Pai, e nasceu segundo uma nova ordem, mediante um novo mundo, um novo modo de nascimento, segundo uma nova ordem, visto que invisível em sua própria natureza se fez visível
na nossa. E ele, que é incompreensível, se tornou compreendido, sendo anterior aos tempos. Começou a existir no tempo, Senhor do universo, revestiu de forma de servo, ocultando a imensidade de sua excelência. Deus impassível não se horrorizou de ver ser carne passiva e mortal, não recusou as leis da morte, segundo o novo modo de nascimento, visto que a virgindade, desconhecendo qualquer concupiscência, concedeu-lhe a matéria de sua carne. O Senhor tomou de mãe a natureza, não a culpa. Jesus Cristo nasceu do ventre de uma virgem mediante um nascimento maravilhoso. O fato de o corpo de um Senhor nascer portentosamente não impediu a perfeita identidade de sua carne com a nossa, pois ele é que é o verdadeiro Deus e também o verdadeiro homem. Nesta união não há mentira nem engano, corresponde-se uma unidade mútua à humildade do homem, à excesitude de Deus. Por ser misericordioso, Deus, divindade, não se altera. Por ser dignificado, o homem, humanidade, não é observido. Cada natureza, a de Deus, a de servo, realiza suas próprias funções em comunhão com outra. O verbo faz o que é próprio do verbo, a carne faz o que é próprio da carne. Uma fulgura com milagres, o outro submete eu já li tudinho já. Submete às injúrias, assim como o verbo não deixa de morar na glória do Pai. Assim a carne não deixa de pertencer ao gênero humano. Portanto, não cabe às ambas as naturezas dizer o Pai é maior do que eu ou eu, e o Pai somos um. Pois ainda que em Cristo nosso Senhor haja só uma pessoa, Deus homem, o princípio que comunica a Cristo nosso Senhor, haja só uma pessoa, Deus homem, o princípio que comunica a ambas as naturezas e as ofensas. É distinto do princípio que lhe torna comum a glória. O autor evangélico Robert Milroy Jr. declara com muita propriedade o profundo, sendo a responsabilidade. Existe escolha, portanto, entre crer no Deus verdadeiro, conforme ele se revelou com o ministério e tudo, ou crer num Deus que é relativamente fácil de ser compreendido, mas que tem pouca semelhança com o Deus verdadeiro. Os trinitários estão dispostos a conviver com um Deus a quem não consegue compreender plenamente, já que adoramos o Deus conforme ele se tem revelado? Misericórdia, já passou.